Olá, professor. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você vai estar vendo isso. Eu sou a aluna Laila e eu fiquei com a página 32 e o exercício 14. E ele dá essa função aqui pra gente que representa mais ou menos a quantidade de horas de um dia lá numa cidade específica lá do sul. Sendo que o t, que aqui é a nossa incógnita, a nossa variável, ele varia de 1 a 365 dias, que representa os dias do ano. E aí, a pergunta é dividida em duas partes. Vamos começar aqui pela primeira, que é, ele quer saber a duração de horas e minutos do dia 19 de fevereiro de 2010. E aí, já temos a pegadinha, que eu já resolvi aqui, que são mais ou menos alguns dados, de que é fevereiro. Então, não poderia ser, o T não poderia ser 19, porque já passou o mês de janeiro. Então, eu adicionei aqui 31 dias no mês de janeiro, mais o 19, que foi o de fevereiro, que nos resultou 50. Então, T é igual a 50, e eu aqui coloquei na fórmula que ele deu aqui pra gente. E aí, vamos resolver aqui pelo parênteses. Aqui vai dar 60. E aí, eu posso simplificar. Então, aqui, ó, simplifiquei. Então, vai ficar 12 mais 1,6 vezes o cosseno de π sobre 3, que 180 vezes dividido por 60 é 3. E esse número aqui, esse radiano, se podemos assim dizer, ele não nos é estranho. Ele representa o ângulo de 60 graus. Π sobre 3 representa o ângulo de 60 graus. Vou colocar aqui 60 grauzinhos aqui pra gente. A gente já tirou essa conclusão. E tem também esse 1,6 aqui que ele deu pra gente, que ele jogou aqui pra gente. A gente pode colocar ele em fração. Então, vamos lá. Temos duas coisas aqui pra fazer. Calma. Ó, 12 mais 16 sobre 10 vezes cosseno de 60 graus. Ok? A gente pode simplificar isso aqui. Vamos dividir por 2. Então, vem 12 é igual a 8 sobre 5. E o cosseno de 60 é 1 sobre 2. Olha aí, que molezinha. Que belezura. A gente simplifica. Simplificar é uma coisa mais maravilhosa da vida. E aqui fica 4, né? Que 2 para 8 é 4. E aí a gente multiplica. Como aqui fica 1, que desce 5, e como aqui é 1, é 5. Fechou, tranquilidade até aqui. E aí o que a gente pode fazer? Nós temos dois caminhos. Deixa eu descer aqui um pouquinho. A gente pode somar e vai dar uma fração, ou então a gente pode fazer de outra forma. Aqui a gente divide por 5, multiplica aqui por 5, vai dar 60 mais 4 sobre 5, e esse vai ser o nosso primeiro resultado. Mas, isso aqui não é em horas e nem minutos, e eu não consigo saber como. Então, o que eu posso fazer? 4 sobre 5 equivale... deixa eu puxar aqui uma setinha. 4 sobre 5 equivale a 0,8. Então, eu posso dizer que eu tenho 12 horas e 0,8. Esse é o número. Na verdade, não seria de minutos, porque nós não temos 80 minutos, né? Que senão teria que ser transformado numa hora e tal. E aqui que tá a pegadinha. Esse 0,8 significa 80% de 60, que seria a quantidade de minutos dentro de uma hora. Então, se a gente fizer 0,8 vezes 60, vai dar 48. Então, a resposta é: esse dia vai durar 12 horas e 48 minutos. Agora vamos para a segunda parte. Agora vamos para a letra B, que quer quantos dias no ano teve a duração menor ou igual a 12 horas. Então, a gente vai colocar na fórmula. Vamos escrever a formulazinha aqui.
Na verdade, a nossa incógnita é o t. Na questão A, na letra A, né, na verdade, a gente queria descobrir realmente o resultado. Ele já deu pra gente. Então, a gente tem que descobrir o t. A gente tem que isolar ele. Ó, aqui a gente já pode cortar e já pode cortar. E, professor, sinceramente, eu não sei o que esse 1,6 aqui está fazendo. Porque ele empaca toda a conta. Então, como eu já tirei dúvida com o senhor, já tentei resolver um monte de coisa, enfim, não quero incomodar muito, eu não sei o que fazer com isso aqui. Então, eu vou prosseguir sem isso daqui, que eu não me entendi. E é isso, o resto tudo eu não entendi. E aí, se a gente continuar a conta, a gente vai ter um 0 aqui e um 0 aqui. Porque a gente vai ter anulado isso aqui. Ai, minhas gambiarra. Ó, então seria cosseno em cosseno. Teremos aqui pi 180, t mais 10. E aqui é igual, menor ou igual a 0. E aí, se a gente olhar lá naquela tabelinha da página 29, lá vai ter os correspondentes a 0. E aí a gente vai trocar por radiano pra gente descobrir o ângulo. Porque aqui o t, ele trabalha com ângulo. Então aqui a gente pode colocar 3 pi raio. 3 pi raio. E aqui desse outro lado a gente põe o 2, o pi sobre 2. Porque também é 0 e afins. E aí aqui a gente só copia. Aí agora, aqui fica meio complicado. E a gente tem que transformar em graus. Como nós transformamos em graus? A gente multiplica tudo isso por 180. Ficou tortinho. Por 180. Aqui vai ser 200. Aqui a gente anula, né? Porque o pi representa 180 e eu vou estar, enfim, que a gente anula. Aqui, pi sobre 2 equivale a 90 graus. Temos aqui o t mais 10. E aqui temos, aqui equivale a 270 graus. Ok. Cheguei nessa parte. E aí, o que a gente faz? A gente tem que isolar esse t aqui, ele tem que ficar na meiuca. E aí, o que a gente pode fazer? A gente tem que... Tudo que a gente fizer para um lado, a gente tem que fazer para o outro. Então, a gente tira aqui esse 10, passa negativo, e esse 10 aqui também passa negativo. Então, aqui fica 80 graus. T. E aqui fica 260. Então, a gente acabou por aqui. E aí, a gente tem que voltar aqui na pergunta. Ele quer saber quantos dias. Aqui a gente achou a duração, né? Tipo, a linha, digamos assim. Então, é só a gente diminuir para saber o que está aqui no meio. Então, vamos lá. 260 menos 80 dá 0. Aqui, ó, passou. 8 dá 1. E esse aqui é o resultado. Então, tem 180 dias no ano que tem igual a 12 horas de duração ou menos.